Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espírito de Luz. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre um tema muito sério e atual dentro da visão espírita. O que Chico Xavier falou sobre a obsessão espiritual. Chico Xavier explicava que a obsessão espiritual acontece quando um espírito desencarnado influencia de forma negativa a mente e as emoções de alguém encarnado. Essas influências podem variar desde leves perturbações até casos graves, em que a pessoa perde parte da sua liberdade de pensar e agir. O querido médium mineiro, ao longo de sua existência dedicada à caridade e ao esclarecimento espiritual, teve contato com inúmeros casos de obsessão. Em suas sessões de desobsessão, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Uberaba, Chico pôde observar de perto o sofrimento tanto dos obsediados quanto dos obsessores. Essa experiência lhe permitiu trazer esclarecimentos valiosos sobre esse tema tão delicado. Segundo Chico, a obsessão não surge por acaso. Na maioria das vezes, ela está ligada a dívidas e desentendimentos de outras existências ou a comportamentos que abrimos em nossa vida atual, como vícios, rancores e falta de vigilância espiritual. Ele sempre lembrava que a sintonia atrai companhia. Quando cultivamos pensamentos de ódio, tristeza ou desequilíbrio, facilitamos a aproximação de espíritos em igual estado. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, explicava através de suas psicografias que a obsessão tem suas raízes no passado espiritual. Em muitos casos, são espíritos que se sentiram profundamente feridos ou traídos em existências anteriores e que, incapazes de perdoar, alimentam sentimentos de vingança que atravessam os séculos. Em outros casos, são companheiros de vícios ou equívocos do passado que, ainda presos às mesmas tendências negativas, buscam a companhia daqueles com quem compartilharam esses desvios. Chico Xavier nos alertava que a obsessão espiritual não é um fenômeno exclusivo de pessoas especiais ou médiuns. Todos estamos sujeitos a influências espirituais, em maior ou menor grau, dependendo de nossa sintonia mental e emocional. É como uma lei de atração. Pensamentos semelhantes atraem espíritos de mesma natureza. Quando cultivamos pensamentos elevados, atraímos a companhia de espíritos elevados. Quando nos permitimos afundar em mágoas, ressentimentos ou vícios, abrimos as portas para companhias menos felizes. O médium explicava que existem diferentes graus de obsessão. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, classificou-os como obsessão simples, fascinação e subjugação. Na obsessão simples, há uma influência incômoda, mas a pessoa ainda mantém sua lucidez e capacidade de discernimento. Na fascinação, a influência é mais profunda, levando a pessoa a aceitar ideias absurdas como se fossem verdades inquestionáveis. Já na subjugação, a mais grave de todas, o espírito obsessor consegue dominar não apenas a mente, mas também o corpo do obsediado, levando a perturbações físicas e psíquicas intensas. Chico Xavier recomendava 3 grandes remédios contra a obsessão. A oração sincera, que ele dizia ser um escudo luminoso contra as trevas. A vigilância interior, cuidando dos pensamentos, palavras e atitudes. E o trabalho no bem, porque servir ao próximo fortalece o espírito e cria barreiras de luz contra influências negativas. Sobre a oração, Chico não a via como uma simples repetição de palavras, mas como uma conversa sincera com Deus e com os bons espíritos. Ele dizia que quando oramos com o coração aberto, criamos um campo magnético de proteção ao nosso redor, elevando nossa vibração espiritual e tornando mais difícil a aproximação de entidades menos evoluídas. A oração não é apenas um pedido de ajuda, mas uma sintonização com as forças do bem. Quanto à vigilância interior, Chico Xavier sempre enfatizava a importância de monitorarmos nossos pensamentos. Ele costumava dizer que os pensamentos são como sementes. Precisamos cuidar do que plantamos em nossa mente, pois é isso que colheremos. A vigilância significa estar atento, não apenas aos pensamentos óbvios de ódio ou ressentimento, mas também às pequenas irritações do dia a dia, às críticas desnecessárias, à maledicência disfarçada de conversa casual. Tudo isso pode abrir brechas para influências negativas. O trabalho no bem foi talvez
o remédio mais enfatizado por Chico Xavier durante toda a sua vida. Ele mesmo era o exemplo vivo dessa dedicação. Por mais de 70 anos, dedicou-se incansavelmente ao auxílio ao próximo, seja através da psicografia, da distribuição de alimentos, do aconselhamento ou do simples ato de ouvir com amor. Chico explicava que quando nos dedicamos a servir, criamos um campo de força positiva que naturalmente repele as vibrações negativas. Além disso, o trabalho no bem nos coloca em sintonia com os espíritos benfeitores, que passam a nos auxiliar mais diretamente. Emmanuel, através de Chico, alertava que muitas vezes confundimos problemas de saúde mental com obsessão espiritual. É importante entender que nem toda perturbação psíquica tem origem na influência de espíritos desencarnados. Muitos casos são resultado de desequilíbrios bioquímicos do cérebro e precisam de acompanhamento médico adequado. O próprio Espiritismo nos ensina a não desprezar a ciência terrena, que também é um instrumento da providência divina para nosso alívio e cura. Chico Xavier nunca recomendou abandonar tratamentos médicos em favor de tratamentos puramente espirituais. Ao contrário, ele sempre enfatizou a importância de aliarmos os recursos da medicina com os recursos espirituais. Para ele, não havia contradição entre tomar um remédio receitado pelo médico e receber passes ou água fluidificada. Cada recurso age em uma dimensão do ser, o remédio no corpo físico, o passe no corpo espiritual. Um ponto importante que Chico sempre destacou é que a obsessão é uma via de mão dupla. Não somos apenas vítimas passivas de influências externas. Nossa postura mental e emocional é determinante para atrair ou repelir essas influências. Quando nos permitimos viver em estado de ira, ciúme, inveja ou depressão constante, estamos criando o ambiente perfeito para que espíritos em sintonia com esses sentimentos se aproximem. Emmanuel ensinava, através das mãos abençoadas de Chico, que a melhor forma de evitar a obsessão é cultivar pensamentos elevados. A leitura edificante, a música de qualidade, as conversas construtivas, o contato com a natureza, tudo isso eleva nossa vibração e nos coloca em sintonia com esferas mais altas. Como dizia o próprio Cristo, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Chico também chamava a atenção para um ponto essencial. Os obsessores são espíritos em sofrimento. Eles não são inimigos eternos, mas irmãos que precisam de compreensão e que muitas vezes estão presos ao ódio e à revolta. Por isso, ao invés de odiá-los, devemos orar por eles, pedindo a Jesus que os ilumine e os encaminhe para a paz. O médium de Uberaba contava casos comoventes de reconciliação entre obsessores e obsediados durante as reuniões de desobsessão. Muitas vezes, ao compreenderem a lei do amor e do perdão, esses espíritos vingativos se arrependiam de suas ações e pediam perdão àqueles a quem haviam perseguido. Eram momentos de profunda emoção e aprendizado para todos os presentes. Emmanuel explicava que a obsessão pode ser também uma prova ou expiação necessária para o crescimento espiritual. Muitas vezes, aquele que hoje é perseguido foi o perseguidor em vidas passadas, e esse encontro doloroso é a oportunidade para saldar dívidas e aprender as lições do perdão e da compreensão. Não se trata de um castigo divino, mas de uma consequência natural da lei de causa e efeito, que rege o universo com justiça e sabedoria. Chico Xavier falava sobre a importância do ambiente familiar na prevenção e no tratamento da obsessão. Lares onde predominam o respeito, o diálogo e a oração conjunta criam uma atmosfera psíquica saudável que dificulta a interferência de entidades menos felizes. Ao contrário, ambientes de brigas constantes, vícios, desrespeito ou abusos são terrenos férteis para a atuação de espíritos perturbadores. O médium mineiro recomendava o evangelho no lar como uma prática fundamental para a proteção espiritual da família. Este simples hábito de reunir a família uma vez por semana para ler e refletir sobre os ensinamentos de Jesus, seguido de uma prece sincera, cria um campo de força benéfico que permanece no ambiente por vários dias. Além disso, atrai a presença de espíritos protetores que passam a auxiliar mais diretamente aquele núcleo familiar. Outro ponto importante abordado por Chico Xavier
era a mediunidade mal orientada, como porta para a obsessão. Pessoas com sensibilidade mediúnica, que não buscam conhecimento e orientação adequada, podem ficar mais vulneráveis a influências negativas. Por isso, ele sempre recomendava o estudo sério da doutrina espírita, a participação em grupos mediúnicos bem orientados e, acima de tudo, a reforma íntima como bases para o desenvolvimento mediúnico saudável. Emmanuel, através de Chico, explicava que a mediunidade não é privilégio de poucos, mas uma faculdade presente em todos os seres humanos em diferentes graus. Assim como alguns nascem com maior talento para a música ou para a matemática, outros nascem com maior sensibilidade para perceber o mundo espiritual. Essa sensibilidade, porém, precisa ser educada e direcionada para o bem, ou pode se tornar fonte de perturbação. Um dos aspectos mais dolorosos da obsessão, segundo Chico Xavier, é quando ela atinge crianças. Ele explicava que, em muitos casos, são espíritos que tiveram conflitos graves com aquele ser em vidas passadas e que, incapazes de perdoar, acompanham seu retorno à vida física para continuar a perseguição. Nesses casos, Chico recomendava aos pais muita oração, paciência e amor, criando um ambiente de paz e segurança para a criança. O médium de Uberaba alertava também para o perigo da autoobsessão, que ocorre quando a pessoa alimenta pensamentos negativos sobre si mesma de forma tão intensa e constante que acaba criando um campo magnético perturbador ao seu redor. Pensamentos de autodepreciação, culpa excessiva ou desvalorização pessoal podem ser tão prejudiciais quanto a influência de um espírito externo. Chico Xavier destacava a importância do perdão como antídoto para a obsessão. Perdoar não significa aprovar o erro do outro, mas libertar-se do peso do ódio e do ressentimento. Quando guardamos mágoas, criamos laços psíquicos com aqueles que nos feriram, facilitando sua aproximação no plano espiritual. O perdão rompe esses laços e nos liberta, elevando nossa vibração e nos colocando fora do alcance de influências menos felizes. Emmanuel ensinava, através das psicografias de Chico, que o perdão deve começar dentro de nós mesmos. Muitas vezes, somos os mais severos juízes de nossas próprias ações, carregando culpas e arrependimentos que já não têm razão de ser. Aprender a perdoar a si mesmo, compreendendo que erros são parte do processo de aprendizagem, é fundamental para a saúde espiritual e para evitar a obsessão. Chico Xavier falava sobre o poder do passe espírita como auxiliar no tratamento da obsessão. O passe, quando aplicado por pessoas bem intencionadas e em ambiente de respeito e seriedade, funciona como uma transfusão de energias revigorantes que fortalecem o campo vital do paciente e auxiliam na expulsão de fluidos deletérios que possam estar facilitando a ação de entidades obsessoras. O médium explicava, porém, que o passe não é uma solução mágica. É um auxílio importante, mas precisa ser acompanhado de esforço pessoal de renovação interior. De nada adianta receber passes regularmente se a pessoa continua alimentando os mesmos pensamentos e hábitos que a colocaram em sintonia com influências negativas. A cura definitiva da obsessão passa necessariamente pela transformação moral do obsediado. Emmanuel, através de Chico Xavier, alertava para os perigos do orgulho e da vaidade como portas para a obsessão. Quando nos consideramos superiores aos outros, quando julgamos sem compreender, quando nos colocamos em posição de críticos implacáveis da conduta alheia, estamos abrindo espaço para a atuação de espíritos que compartilham dessas mesmas tendências negativas. Chico falava também sobre a água fluidificada, como recurso auxiliar no tratamento da obsessão. A água, por suas propriedades físicas peculiares, é excelente condutora e receptora de fluidos espirituais benéficos. Quando magnetizada por espíritos benfeitores, durante reuniões mediúnicas sérias, torna-se um veículo de medicação fluídica que pode ajudar a restabelecer o equilíbrio do corpo espiritual. O médium mineiro advertia, no entanto, que nem todo caso de obsessão pode ser resolvido rapidamente. Alguns são processos longos, que exigem paciência e perseverança de todos os envolvidos. São laços que muitas vezes se formaram ao longo de várias existências e que não se desfazem de um dia para o outro. A perseverança no bem e na oração é fundamental nesses casos. Emmanuel ensinava, através de Chico,
que a caridade é um dos mais poderosos antídotos contra a obsessão. Quando nos dedicamos a servir o próximo, esquecendo de nós mesmos, criamos um campo de força positiva que naturalmente repele influências negativas. Além disso, atraímos a companhia e o auxílio de espíritos benfeitores, interessados em apoiar os trabalhos de amor ao próximo. Chico Xavier alertava para o perigo de certas práticas que podem abrir portas para a obsessão, o uso de drogas e álcool que enfraquecem as defesas naturais do espírito, a participação em sessões mediúnicas sem orientação séria, a leitura ou visualização de conteúdos que exaltam a violência, o ódio ou a sexualidade desequilibrada e o cultivo deliberado de sentimentos de vingança ou ressentimento. O médium de Uberaba destacava a importância de um estilo de vida equilibrado para a proteção contra influências negativas, alimentação saudável, exercícios físicos regulares, horas adequadas de sono, trabalho honesto e relacionamentos baseados no respeito mútuo. Tudo isso contribui para a saúde do corpo e da mente, tornando mais difícil a aproximação de espíritos perturbadores. Emmanuel explicava, através de Chico Xavier, que a obsessão muitas vezes começa de forma sutil, quase imperceptível. Pequenas sugestões negativas, pensamentos intrusivos que parecem surgir do nada, sonhos perturbadores, mudanças inexplicáveis de humor. Esses podem ser os primeiros sinais de uma influência espiritual indesejada. Daí a importância da vigilância constante sobre nossos pensamentos e emoções. Chico também chamava a atenção para o fato de que a obsessão pode ocorrer entre encarnados. Quando uma pessoa exerce domínio psicológico sobre outra, impondo-lhe sua vontade de forma autoritária e abusiva, está praticando uma forma de obsessão, mesmo que ambos estejam no plano físico. Relações tóxicas de controle e manipulação são exemplos disso. O médium mineiro enfatizava que o tratamento completo da obsessão inclui não apenas o afastamento do espírito obsessor, mas principalmente a modificação do campo mental do obsediado. Se a pessoa não mudar seus padrões de pensamento e comportamento, estará sempre vulnerável a novas influências semelhantes às anteriores. A verdadeira cura vem de dentro para fora. Emmanuel, através das psicografias de Chico, explicava que a prece pelos obsessores é uma poderosa ferramenta de libertação. Quando oramos sinceramente por aqueles que nos perseguem, criamos um campo de amor que pode tocar seus corações endurecidos, despertando-os para a realidade do amor divino. Muitas obsessões terminam quando o obsessor, tocado pelas vibrações amorosas da prece, decide abandonar o caminho da vingança. Chico Xavier relatava casos em que a transformação moral do obsediado levou à libertação do obsessor. Quando a pessoa, antes sintonizada com a faixa vibratória do ódio ou da mágoa, eleva seu padrão vibratório através da reforma íntima, naturalmente se coloca fora do alcance daquele que a perseguia. O obsessor perde o acesso à sua vítima e muitas vezes isso o leva a repensar sua própria conduta. O médium de Uberaba também falava sobre a importância das reuniões de desobsessão conduzidas com seriedade e conhecimento. Nesses trabalhos, médiuns preparados servem de intermediários para que os espíritos obsessores possam se comunicar e receber esclarecimento e auxílio. Muitos desses espíritos estão tão imersos em seu próprio sofrimento que não conseguem perceber a realidade espiritual mais ampla e precisam de orientação. Emmanuel ensinava, através de Chico, que a desobsessão não é apenas um trabalho para médiuns especializados, mas uma tarefa para toda a humanidade. Cada vez que praticamos o perdão, que renunciamos à vingança, que escolhemos o amor em vez do ódio, estamos contribuindo para a desobsessão do mundo. A paz entre os povos começa com a paz em cada coração. Chico Xavier destacava que a obsessão pode ser também uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando enfrentamos esse tipo de prova com fé, coragem e determinação no bem, fortalecemos nosso espírito e desenvolvemos virtudes que talvez permanecessem latentes em condições mais favoráveis. Como o diamante que precisa da pressão para revelar seu brilho, o espírito muitas vezes precisa do desafio para revelar sua luz. Meus irmãos, falar sobre obsessão espiritual à luz dos ensinamentos de Chico Xavier é lembrar que todos nós estamos sujeitos às influências,
mas também temos os recursos para vencê-las. A oração, a vigilância e a prática do bem são ferramentas que nos protegem e nos fortalecem diante dessas provas. Que possamos todos os dias cultivar a luz em nossos pensamentos e atitudes, para que nenhuma sombra encontre em nós espaço para se instalar. Lembrando sempre que a melhor proteção contra as trevas não é lutar contra elas diretamente, mas acender a própria luz interior através do amor, da fé e da caridade. Se este vídeo trouxe esclarecimento e conforto para você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal Espírito de Luz. Ativando também o sininho das notificações, você receberá sempre em primeira mão nossos conteúdos sobre espiritualidade, mediunidade e os ensinamentos de Chico Xavier. Compartilhe também com amigos e familiares que possam se beneficiar desses conhecimentos. A informação é uma forma de caridade, e ao divulgar conteúdos edificantes, você também está colaborando para um mundo com mais luz e entendimento. Muito obrigado pela sua atenção e carinho. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e que a paz de Cristo esteja em seus corações. Até o próximo vídeo, com mais reflexões que alimentam nossa alma e nos aproximam do Criador.